nós temos que entender aqui o acidente de trabalho. Né? O acidente de trabalho a gente vai ver daqui a pouquinho o que é considerado acidente de trabalho. Ele envolve a doença do trabalho e ele envolve também o que? A doença profissional, que é o que a gente vai ver. Então, doença profissional e doença do trabalho é considerado um acidente de trabalho. Por isso que é a importância desse nosso tema, né? Vou repetir. Acidente de trabalho, ele tem a ver com a doença do trabalho e tem a ver com a doença profissional. Porque sempre que a gente fala assim, acidente de trabalho, o cara já pensa, pá, quebrou um negócio, aconteceu um negócio, saiu sangue, a coisa assim contundente, né? Que é a doença, é o acidente de trabalho típico que a gente conhece, né? Não, mas eu estou querendo dizer aqui que acidente de trabalho também é a doença profissional, deixa eu voltar aqui, é a doença profissional, é a doença do trabalho que é considerado o acidente de trabalho. Legal? Muito bem. Agora vamos ver o que é então o acidente de trabalho. O que é o acidente de trabalho? Porque se doença profissional e doença do trabalho é considerado acidente de trabalho, então vamos ver o que é o acidente de trabalho. O acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho. Olha bem, então é em função do trabalho, é pelo exercício do trabalho. Se for um acidente que não for pelo exercício do trabalho, não é considerado. Esse é um item, né? São 3 requisitos. Outro, a serviço da empresa. Então tem que ser pelo exercício do trabalho e a serviço da empresa, né? No caso, o nosso caso aqui é vigilante, então pensa bem, pelo exercício do trabalho, a serviço da empresa e tem um detalhe ainda. Esse acidente, ele tem que ter provocado o quê? Lesão corporal ou uma perturbação funcional. O que é uma perturbação funcional? Lesão corporal é quando há um dano, né? E a perturbação é quando ocorre, por exemplo, uma batida vamos pegar um exemplo aqui, o cara teve uma luxação e aquilo dificultou a funcionalidade do braço. Né? O cara bateu o braço e cara, ele ofendeu um nervo aqui de ligação e ele perdeu aqui a funcionalidade de 2 dedos. Vamos imaginar assim um exemplo, né? E isso aqui é o caso, né? Então esse acidente pelo serviço, em função do serviço, em função da empresa e que causa lesão corporal ou perturbação funcional. E ainda tem um detalhe, ele tem que ter perda ou redução. Perdeu a função ou reduziu a função. Né? E essa redução ela tem que ser permanente ou temporária. Né? Ou permanente ou temporária. Então, um exemplo, vamos imaginar, vigilante. Vamos pegar um exemplo real, assim fica mais fácil de entender. O vigilante surpreende o meliante quando ele vai fazer a ronda e entra em luta corporal ao tentar imobilizar esse camarada, e esse camarada tem uma madeira, vamos dizer assim, dá uma paulada no vigilante, o vigilante vai se defender, causou um impacto no braço do vigilante. Não chegou a quebrar, mas houve o quê? Houve uma perda ou redução. Não perdeu o braço? Não perdeu, mas houve uma redução da sua capacidade de trabalho. Por quê? Porque, cara, ficou muito dolorido e ele teve que se afastar em auxílio-doença, né, em razão vamos imaginar assim, que trincou o osso. Né? Então, mas melhorou. Ele foi lá, fez fisioterapia e tal e melhorou. Então, essa incapacidade ela não foi permanente, ela foi só temporária, certo? Então, o vigilante se afastou 60 dias, foi fazer fisioterapia. Essa redução da capacidade de trabalho do braço, né, não foi permanente, foi só temporária. Legal? Então vamos voltar aqui, ó. O que acontece? O acidente ele tem que provocar uma lesão corporal ou uma perturbação funcional que cause perda ou redução do que? Permanente ou temporária, né, da capacidade para o trabalho. Legal? Então, nesse exemplo curtinho, vamos imaginar o contrário. Vamos imaginar um negócio mais que a capacidade para o trabalho seja permanente. O que aconteceu? Ele levou a paulada, quebrou o braço. Só que não só quebrou o braço, porque o braço ele vai se afastar 60 dias, vai recuperar, vai ficar de boa. Né? Vai ficar, beleza, não perdeu a capacidade para o trabalho. Mas vamos imaginar que rompeu um nervo, ofendeu o nervo e ele perdeu aqui
ofendeu aqui o movimento dos 3 dedos. O terceiro dele, os 2 dedos de baixo aqui ficou perdido, né? Ou seja, houve nesse caso uma redução da capacidade para o trabalho, né? Porque ele não vai ter o mesmo poder, a mesma mobilidade, a mesma força, vamos imaginar, no braço. Legal?